Agora a Brasília, conversar com o Theo Cury, contando o que vai acontecer hoje. A deputada Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti vão prestar depoimento no Supremo Tribunal Federal. Eles que são réus numa ação sobre a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça para a inserção de dados falsos. Theo Cury, com base no que a deputada e o hacker já disseram durante as investigações, dá para ter uma ideia do que vem nesses depoimentos de hoje? Olha, Carol, com relação ao hacker, ao Walter Delgatti Neto, ele é réu confesso, ele admitiu a participação dele e apontou que foi contratado pela deputada federal Carla Zambelli. Ela, por outro lado, nega. Ela rechaça essa contratação, ela rechaça que seja o que a Procuradoria-Geral da República classificou na denúncia como autora intelectual desse crime que foi cometido pelos dois e fez com que os dois se tornassem réus lá no Supremo Tribunal Federal. Ela é apontada pela PGR como autora intelectual dos dois crimes. Os crimes são de falsidade ideológica e de invasão aos sistemas de justiça, nesse caso especificamente ao Conselho Nacional de Justiça. E ela teria arregimentado o hacker para que ele fizesse uma série de inserções falsas nos documentos e adulterasse documentos do Conselho Nacional de Justiça. O objetivo, de acordo com a Procuradoria-Geral da República na denúncia, que foi aceita por todos os ministros que fazem parte de uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, é de que com isso ela se beneficiaria politicamente, porque uma das bandeiras dela é a crítica ao judiciário. Foi isso que argumentou o Procurador-Geral da República na denúncia que ele apresentou ao Supremo contra a Carla Zambelli, ou seja, que ela colheria benefícios políticos da instabilidade e da falta de credibilidade do judiciário a partir do momento que houvesse essas adulterações nos mandados, por exemplo, que foram expedidos falsamente, os documentos, né? Um desses exemplos de adulteração era um mandado de prisão assinado por Alexandre de Moraes, tendo como alvo ele próprio. Obviamente, falso, adulterado pelo hacker. Então, explicando isso, porque nesses depoimentos, esses interrogatórios que acontecem a partir de agora, eles inauguram uma nova fase desse processo. Eles foram denunciados, se tornaram réus e aí dá-se início à ação penal. Na ação penal, eles têm direito de apresentar testemunhas de defesa, por exemplo, que prestem depoimento em favor deles, assim como a Procuradoria-Geral da República vai apresentar também testemunhas de acusação para comprovar as teses do acusador, do denunciante, que é o Ministério Público Federal. Então, a Carla Zambelli vai apresentar provas e vai defender a inocência dela perante as acusações que foram feitas contra ela pela Procuradoria-Geral da República. No caso do Walter Delgatti Neto, a situação é diferente porque ele é réu confesso. Ele admitiu que cometeu o crime e envolveu a deputada federal, implicou a deputada federal nesse caso. Então é mais ou menos nessa toada que vai se dar esse depoimento que acontece hoje lá no Supremo Tribunal Federal, inaugurando uma nova fase desse processo lá no Supremo. Assunto para ficarmos de olho com o Theo Cury lá em Brasília. Obrigada, Theo. Já estou com ela para falar de economia, nossa analista Débora Oliveira. Tudo bom, Débora? Bom dia. Tudo ótimo, ótimo dia para você, Carol, para todo mundo aí já nos acompanhando. Bem, tivemos aí a prévia da inflação IPCA 15, surpreendendo o mercado, desacelerou a 0,13%, abaixo das projeções, agora para o mês de setembro. Primeiro, Débora, vamos lá, entender o que aconteceu para essa desaceleração. E o que a gente pode também trazer de projeção para o mês de setembro? De fato, a inflação pode surpreender? A inflação pode sim surpreender, Carol, a ver do que aconteceu agora com o IPCA 15. A grande expectativa era que a gente continuasse com essa estimativa de alta realmente, inclusive o que poderia impactar bastante, e aliás o próprio Banco Central já falou sobre isso, na decisão da taxa básica de juros. E aí vem esse IPCA 15, que é a prévia de inflação, surpreendendo, claro, deixando de ficar em deflação, mas com uma alta que fica muito aquém do que era esperado. Eu vou mostrar aqui para vocês o que estava sendo esperado, para vocês entenderem o quanto é que significativo e o quanto que isso aqui também pode representar uma leitura de certo alívio, inclusive para o Banco Central. Em agosto, a gente teve uma alta ali de 0,19%
na prévia da inflação, a expectativa, a gente tinha ali, já era em linha com a expectativa. Em setembro agora, a gente tem 0,13 ali de alta nessa prévia. A expectativa aqui da Reuters, olha só, era de uma alta de 0,30. Era muito além. Por quê? O que pesa aqui para os economistas de preocupação? A questão de energia e a questão dos alimentos. É um fator ainda preocupante, porque a gente tem a captação ainda daquele preço mais alto da bandeira tarifária, que está no patamar 1, é mais caro e já realmente apareceu? Só que a gente tem outros fatores que também estão surpreendendo positivamente. A questão daquele núcleo de inflação, serviços, por exemplo, mão de obra, que aí surpreendeu positivamente, ou seja, acelerou muito menos do que estava sendo esperado. E isso ajudou a equalizar um pouco mais essa inflação, essa prévia de inflação, vindo um pouco abaixo. A gente não deixa de se preocupar ainda com alimentos, inclusive, porque a gente tem aí toda essa questão climática, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Tem a questão ainda da bandeira tarifária, que a gente tem o restante do mês ainda para continuar captando essa alta, mas a surpresa positiva vem de outros pontos, de outros, até alguns alimentos que também continuaram em deflação, por exemplo, a cebola, que caiu bastante. E isso acaba dando uma equilibrada, o que, de acordo com alguns economistas, inclusive, Carol, pode sim acabar fazendo com que no final do mês a gente tenha uma inflação bem menor. Aliás, o próprio ministro Fernando Haddad ontem, em evento no Safra, ele disse que acredita que a inflação desse ano a gente vai conseguir levar para um patamar muito menor do que o que a gente viu no ano passado. E isso, essa leitura, essa visão de agora, esse dado no fechamento do mês ficando realmente surpreendendo positivamente, pode trazer um certo alívio para a decisão do Banco Central em relação a juros. Mesmo com a estiagem, Débora, o que você tem ouvido do mercado financeiro? Porque alguns impactos da seca dos rios, a gente já está sentindo, já está visualizando. Por exemplo, a Débora agora vai trazer para a gente informações sobre a seca do Rio Madeira, que já está prejudicando a exportação de grãos. Já está prejudicando, Carol, inclusive tirando a competitividade do Brasil em relação a outros exportadores. Somos, grandes exportadores em soja, em milho. E o que está acontecendo? Lá no Rio Madeira, a gente tem ali em algumas regiões do rio uma profundidade chegando a 25 centímetros, coisa que a gente nunca via acontecer nessa região. E aí todos os grãos que são escoados por esses corredores fluviais, eles estão tendo que encontrar outros caminhos, inclusive vindo para o sul e para o sudeste para poder conseguir ser exportado. E isso faz com que esse transporte, toda essa logística, impacte muito no preço. É o produtor que recebe muito menos, são safras que acabam sendo impactadas e no final das contas isso faz com que o preço do nosso milho, da nossa soja, perca competitividade lá fora. Foi o que eu conversei com a Ledelara, ele que é da Pine Agronegócios, ele disse, Débora, é uma situação que não está acontecendo de agora, a gente já vem de meses com isso, primeiro foi com a safra da soja, agora já está impactando o preço do milho. E a previsão é de que continue essa seca por lá. O que isso afeta para nós diretamente? Justamente nessa perda de competitividade com as exportações e que o nosso preço acaba perdendo para outros lugares que têm um preço mais competitivo devido a essa seca do que a gente está tendo por aqui. E aí, voltando para essa questão da inflação do que você falou, Carol, realmente ainda continua como o alerta vermelho ali ligado, esse preço da inflação. Mas a ver como as nossas expectativas estão muito ruins em relação do que pode vir, a gente tem tido surpresa positiva. Então, de um lado, a gente tem sim essa preocupação, do outro, a gente pode encontrar o equilíbrio em outros pontos. E aí, o que seria importante nesse momento era a gente continuar com essa surpresa positiva, pensando em um alívio para o Banco Central na decisão de taxa de juros. E também monitorar a questão da energia, né, Débora? Porque sem chuva é isso. Cai o nível dos rios, também cai o nível dos reservatórios.